É isso aí, gente. Comprar é muito bom, né? Comprar é um negócio que faz bem para a alma. Você poder chegar, ir no supermercado, comprar uma comidinha gostosa, você ir numa loja, comprar uma roupa, comprar uma coisa para casa. Só não é bom quando a gente começa a fazer compra aí, além daquilo que a gente pode, né? Até pagar e depois fica encalacrado e começa a trazer outro tipo de problema. Mas essa relação de compra é bacana, né? É uma coisa saudável. E aí, quando a gente pode ter confiança nos produtos que a gente compra, melhor ainda, né? Como é que é essa história? Quem é responsável por cuidar das informações que estão nos produtos? A questão dos alimentos, né? Que é onde a gente trabalha, né? Na questão da rotulagem. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Inmetro, a gente trabalha com o Inmetro também, com relação a conteúdos líquidos dos produtos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, que também tem as suas legislações específicas para produtos de origem animal, né, vegetal também. A Lei do Consumidor também a gente usa bastante, né? Leis federais também, relativas a alimento, como do glúten, né? Então, a gente usa também. E Ministério de Minas e Energia de água mineral, a gente também analisa a água mineral, né? Os rótulos de água mineral. Então, basicamente esses são da rotulagem de alimentos, seriam esses órgãos. Porque são diversos órgãos, são diversos órgãos que depende do produto. Isso não torna mais difícil, não? Se ter um padrão, se ter uma regra estabelecida, não dificulta? Dificulta ou atrapalha? Acho que pode dificultar para o consumidor na hora que ele vai, para quem eu me dirijo, né? Mas, por outro lado, também eu vejo assim, pela diferença das especificações que são necessárias, é complicado aglutinar tudo isso num órgão só. Então, eu entendo essa necessidade dessa diversidade, né? Porque tem o líquido, tem a embalagem, tem os componentes. Com relação aos alimentos, assim, a Anvisa e o MAPA, às vezes eles divergem em alguns pontos, né? Isso às vezes dificulta um pouco quando a gente até vai analisar, né? Porque o produto de origem animal seria o Ministério da Agricultura, mas a Anvisa é rotulagem geral de alimentos embalados, pega todos os alimentos, então em algumas coisas eles têm umas divergências, assim, e aí dificulta, assim, nesse sentido, né? Esses órgãos são os órgãos, portanto, que vão garantir as informações, que regulamentam as informações. Que regulamentam. Quem é que controla? Quem é que fiscaliza isso? Pois é, a gente, como vigilância sanitária, né, municipal, a gente recebe o produto, né, que é coletado pela fiscalização sanitária, no caso do Rio, do município, e aí que entra a análise da rotulagem para ver se ele está enquadrado na legislação de acordo com o produto, né? Se a água mineral tem a sua legislação específica, fora as gerais, que a gente considera gerais, que é da Anvisa, e as leis federais do glúten, que o glúten é para todos os alimentos, até a água mineral, né? Ele tem que ter, não contém glúten, né? Então a gente analisa analisando os parâmetros das legislações, todos os alimentos. Entendeu? Portanto, a vigilância sanitária... O papel da vigilância, nesse sentido, no laboratório, é analisar para ver se ele está enquadrado à legislação, aqueles itens... Se o produto está obedecendo o padrão... Com relação a todas aquelas informações obrigatórias. Se ele tem uma denominação de venda, se ele tem um lote, o prazo de validade, que cada item desse tem as suas particularidades também, né? Questão de aditivos, né? Também a gente vê que é uma informação também... Lista de ingredientes, tem que ter o produto também. Então, tudo é visto assim bem detalhadamente para ver se ele está cumprindo a legislação. Entendeu? A gente tem uma tendência a pensar na vigilância sanitária, pode ser até uma coisa assim minha, né? Mas de pensar na vigilância sanitária mais voltada para alimentos, para uma coisa mais higiênica, né? Da questão dos produtos mais higiênicos, mas na verdade, mesmo quando a gente fala de eletrodomésticos, tudo é vigilância sanitária que a vigilância sanitária vê a parte também de cosméticos, né? A parte de pet shops, quer dizer, bem clínicas, né? Ela abrange bem mais coisas, assim, a questão é bem grandiosa, assim. A gente fala só de alimentos aqui, que especificamente é só alimentos
experimentos que a gente faz no nosso laboratório, mas ela abrange muita coisa. Assim. E na hora que o consumidor tem algum tipo de problema ou que ele quer dar uma informação, aí para onde que ele corre? Ele pode correr para vários canais também. Ele pode, no próprio local onde ele adquiriu o produto, defeituoso ou com algum problema, pode ali, de preferência, portando a embalagem, a nota fiscal, para fazer uma reclamação e tentar receber a troca do produto, né? Se esse é o desejo do consumidor, ou a devolução do valor pago, ou ele pode ir direto ao fabricante, ou ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor para reparação devida. Quem é o responsável legalmente no caso de um produto oferecer risco à saúde, etc.? Quem é o responsável? A loja que está com aquele produto, né, já na ponta final, é o fabricante? Como é que é? Quem é responsável por isso? Eu acho que vai depender aí do caso a caso, né? Porque se o risco... De onde veio esse risco? A especificação do produto está incorreta? A fabricação observou a legislação? Enfim, vai depender de caso a caso, apurar aí a culpa, né? O nexo de causalidade. Foi o fabricante? Foi o acondicionamento? Porque o fabricante tende a informar sobre como conservar, né? E aí, de repente, quem vai vender o produto não cumpre aquela... Exatamente. Então, assim, aí tem que ser avaliado realmente cada o meio de transporte? O meio de transporte, o consumidor, às vezes, também chega em casa e como é que ele acondicionou esse produto? Pode estar dentro de casa o problema e aí tem que ser bem visto, né? Tem que fazer uma rastreabilidade dessa situação toda. De novo, vai depender do caso, né, em si. Olha, tem uma pergunta aqui para vocês. Uma pessoa, ela foi no supermercado, comprou um desodorante aerosol. 3 dias depois, mas foi no supermercado, comprou o desodorante, aquela coisa toda, jogou fora a sacola, a bolsinha, a nota e tal. 3 dias depois deu problema na válvula do aerosol. E aí? Ela pode tentar ir no mercado, tentar trocar o produto, sendo que sem a notinha é uma dificuldade. Agora, ainda assim, ainda tem uma outra dificuldade, porque é se apurar essa válvula quebrou porque já foi fabricada incorretamente, com algum tipo de falha do lote, enfim, ou foi um mau uso. Como que se vai comprovar isso? Porque pode ter sido também decorrência do mau uso, entendeu? Então, sim... Usou 3 dias, no terceiro... Exatamente. É complicado ela comprovar aí, o consumidor comprovar, que o defeito da válvula foi de origem da fabricação, ou se já veio assim do mercado, porque ela chegou a usar. Aí vai depender muito desse varejista, né? De como ele presta atendimento ao cliente, Pode de querer ser, até dizer, ok, não, você é meu cliente, tem que ver e troca, né? Tá certo. Tem mudança chegando aí na legislação dessa ou de defesa do consumidor, de rotulagem dos alimentos? Tem mudança chegando? Quais são as mudanças? Tem uma resolução nova, provavelmente sobre alimentos alergênicos, que já foi aprovada pela Anvisa, né? Cerca de 17 alimentos causadores de alergia, que foi feita uma consulta pública, né? Participação da sociedade. E ela está para sair a qualquer momento aí, né? A gente está aguardando aí, porque agora os dizeres com relação aos alimentos, esses produtos alérgenos, né? Eles vão ter que ter um destaque na embalagem, né? Não era tão destacado assim, agora eles vão ser obrigados a colocar próxima lista de ingredientes, em caixa alta, em negrito, que contém determinado alimento que causa alergia ou derivado, até do processo de fabricação, da produção, que pode ter uns traços, alguma coisa, ele vai ter que estar informando mais claramente isso, que até então não era tão claro para o consumidor, né? Essa questão é interessante e é muito relevante esse assunto, e surgiu de um movimento, né, das mães, de crianças portadoras de algum tipo de alergia e que muitas vezes eram surpreendidas. O produto não continha nenhum aviso em relação a algum traço de elemento alérgico ali, e a criança consumia e se via aí até em risco de vida, dependendo, né, do grau da alergia. E o que ocorre muito em indústria, que ficou também comprovado nesse processo todo, que originou, né, essa regulamentação, é que em muitas indústrias, no processo de produção,
Às vezes o produto não é alérgico, mas ele passa por um mesmo processo de um outro que é. Isso, uma máquina. A máquina de um produto alérgico, a máquina ela trabalhou aquele produto alérgico. Aí em seguida ela trabalha um outro produto que não é. E o maquinário pode transmitir. Uau. Isso. E fica esse traço. E as crianças, tem crianças com muita sensibilidade, assim, até os traços, né, de leite e tal. Então, é interessante colocar isso. Interessante. E eles têm um prazo de 1 ano, né, a partir do momento que essa resolução sair, para entrar, né, dentro do que está dizendo. Eles têm esse prazo de 1 ano, que a resolução, a própria Anvisa está... A partir do momento que sair, né, eles vão ter que se adequar nesse período. Isso é bacana porque é um excelente exemplo de como, né, de mobilidade da sociedade, pública, trazendo aí, levantando a importância de uma informação. Tem um movimento, né, põe no rótulo. Isso aí. Então, até assim, é interessante que quem tem interesse na questão, que se julga... É importante participar. Põe no rótulo, tem que estar lá. Agora, o que tem que estar lá, né? Quais são as informações, de que forma, e aí a relevância dessa informação. Porque essa questão mesmo dos alergênicos, fundamental, uma coisa que tem que estar, mas lá eu acho que vai poder estar assim. Esse produto pode causar alergia, ele causa alergia, ele tem traços dele. Tem frases determinadas agora, né? Tem que ter alérgicos, contém tal produto. Alérgicos, contém derivados. Tem que ter o alérgicos que não tinha antes, né? Antes era assim, contém o determinado produto. Não era uma coisa que chamava tanta atenção. Agora tem que ter o alérgicos na frente para já dizer, olha isso aqui. E tem a questão do tamanho, né? Que a gente não tem tão fechado, agora eles fecharam. Vai ser, acho que, cerca de 2 milímetros, negrito, então... O alérgico nunca pode estar lá com 3 milímetros, não. Porque às vezes no ingrediente eles não entendem, né? Que tem um produto que pode causar alergia, o consumidor não sabe. É importante também colocar a linguagem, né, coloquial, porque às vezes o produto vem naquela linguagem científica que o consumidor não vai entender. Tem que falar português. Porque aqui no Brasil tem que estar escrito em português, né? Para facilitar, né? Para todo mundo entender. Pega várias, né, educação em todos os níveis, né? As pessoas têm que ter um acesso fácil. Queridas, eu vou aí para mais um intervalo e volto com vocês. Ainda queria ouvir de vocês o seguinte. Muitas vezes em alguns produtos, suplementos alimentares, etc., não são necessariamente medicamentos, mas está lá indicado um monte de vitaminas, sais minerais, é bom para isso, é bom para aquilo, é não sei o quê, papapá. E depois tem uma observação assim... não existe garantia médica, não existe garantia de que isso aqui funciona como medicamento, algo assim, né? É tipo assim, olha lá, tá bom, tu tá levando, mas ninguém tem nenhuma responsabilidade que isso aí vá funcionar, né? Como é que é isso para o consumidor? Qual é o risco desse tipo de produto? Dá para depois se exigir alguma garantia do resultado, que afinal de contas se comprou aquele produto, né, ofereceu? Como é que funciona esse negócio quando também está tudo dito lá, mas também tem uma frasezinha dizendo, mas a gente não se responsabiliza por nada disso aí não, tá? Primeira pergunta logo depois do intervalo, vamos lá. Eu quero